tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Minha gente, muitas notícias hoje por aqui, né? Inclusive tivemos rodada iniciando aí do nosso estadual e lógico que eu vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho, muito esporte, mas agora, no Papo Aberto, vamos falar sobre cinema, arte, pesquisa e protagonismo feminino no audiovisual maranhense. Foi lançado o documentário Onde a Imagem Nasce, um trabalho que também dá origem à pesquisa Cinema e Arte Educação, um estudo sobre a produção feminina no audiovisual maranhense. Para falar sobre esse projeto, recebemos agora a cineasta, artista visual, Gabi Ribeiro. Gabi, boa tarde. Gabi, você tem muita coisa para passar para a gente hoje, inclusive aí esse lançamento agora, fresquinho maranhense, né? Perfeito. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa produção, contar desses bastidores, né? E como foi interessante entrevistar essas cineastas, essas realizadoras do audiovisual maranhense. Já começa, Gabi, me falando como foi que surgiu essa ideia, né? Porque do nada não foi, né? Eu acho que surge, na verdade, uma inquietação, né? Porque eu estava muito pressionada, assim, no sentido de sobre o que eu queria pesquisar, né, dentro da universidade, e aí acabou que eu uni uma inquietação, outra inquietação com mais um pouquinho, né, e aí deu nisso, deu na pesquisa, que foi realmente falar sobre essa lacuna que existe no audiovisual maranhense, que é esse silenciamento, esse apagamento das mulheres do audiovisual. Agora, o nome é um nome que abre assim, um leque, né, enorme. Aí eu até brinquei contigo porque eu fiquei lendo o nome, eu, né, sou hiperativa, então eu fiquei aqui. Onde a Imagem Nasce. Um trocadilho? É um trocadilho, né? A gente vai falar sobre nascimento, também nascimento de ideia, mas ao mesmo tempo nascimento, porque são só mulheres que são entrevistadas, mas é muito nesse sentido realmente, porque eu acho que quando a gente coloca um filme no mundo, qualquer produção, né? A gente tem como um filho, então eu acho que tem esse lugar, né, de cuidado, de zelo, de querer guardar igual uma mãe. Então eu acho que é um pouco nesse sentido. Onde foi gravado, Gabi? Então, esse documentário foi gravado na Escola de Cinema do Maranhão, né? É um apoio institucional que a gente teve. E foi muito legal porque todo mundo que participou topou fazer assim, logo de cara. Conversei com a galera que ia ser entrevistada, né? E todo mundo aceitou de primeira e foi muito, muito bem recebido. A gente tem um VTzinho, né, John? Vamos soltar o VTzinho aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais do projeto? Solta pra gente. No Maranhão, o cinema tem rosto de mulher. É a sensibilidade, a força que ilumina e a voz que comanda o set. A imagem nasce ideia, da memória. Do roteiro à montagem, somos nós que transformamos a herança de nossos ancestrais em luz e movimento. Onde nasce a imagem? É o olhar das mulheres que fazem o cinema no Maranhão. Escolher essas mulheres, né, para poder fazer esse documentário. Eu tive um desafio, porque eu me deparei com uma classe enorme, né? A gente tem muita mulher no audiovisual. E aí eu fiz assim um recorte, também eu tinha um tempo para entregar essa pesquisa, eu falei, gente, depois esse projeto agora é um curta, um documentário no formato de um curta, tem 23 minutos, mas futuramente ele vai se tornar um longa, e aí vai abranger mais mulheres, mas a gente tem 4, né, a princípio no curta, que uma sou eu, que fala um pouco sobre a minha trajetória, temos a Mônica Rodrigues, que é a atual gestora da Escola de Cinema, temos a Naira Buquerque, né, que é premiadíssima com Ginga Reggae, que faz uma saudação à Célia Sampaio, né, e temos também a Louise Souza, que trabalha no ativismo social com o Explana Minha Irmã, que é um coletivo independente que trabalha com audiovisual. E qual é a principal mensagem desse documentário, Gabi? Eu acredito que é um respiro, né? Ele entra como um respiro sobre como o cinema pode ser uma ferramenta de transformação.
E é justamente sobre isso que vai falar, assim, vai abordar, porque a gente precisa visibilizar essas mulheres justamente para que a população conheça quem são, né, as mulheres que estão por trás das câmeras, que estão nos bastidores, que estão produzindo, porque é muito importante a gente valorizar o que é nosso. Perfeito. E, Gabi, eu sempre falo nisso, é uma tecla que eu bato sempre, né, sobre a importância de valorizar realmente, e conhecendo é que se valoriza. A Gabi já fez várias exposições fora, né, e depois retornou. Mas, Gabi, talvez seja essa a peça, a principal coisa, a divulgação, né, e aí a gente já entra com a lei de incentivo, que acaba ajudando um pouco isso, né? Como é que você vê essa coisa da gente precisar realmente expor mais, né? Mostrar mais a cultura maranhense, os maranhenses no geral, né? Aquilo que é nosso? Eu acredito que a gente precisa valorizar o que é nosso, apesar de que às vezes as leis de incentivo não vão chegar, mas a gente não pode deixar de acreditar no nosso sonho. Então, essa visibilidade tem que vir de dentro, né? Esse cuidado, esse cultivo, a nossa cultura mesmo, para não se deixar perder, né? E também se deixar ser levado por outras coisas que não fazem parte da nossa identidade enquanto maranhense, né? Então, acredito muito que a gente precisa valorizar de fato o que é daqui e bater nisso sempre, né? Ser um pouco bairrista, assim, mas é isso, a gente precisa valorizar o que é nosso e eu acredito que o trabalho contribui um pouco para isso, para que essa valorização aconteça. O projeto é para rodar em escolas, Perfeito. né? E porque eu acredito muito que a educação vai exatamente nesse ponto, né? De conseguir conscientizar as crianças, os jovens, sobre a importância de fazer cinema, que ter a câmera na mão é uma ferramenta muito importante para visibilizar, né? Então, acho que é isso. É porque na vida, né? E aí é bom para os jovens que vão ainda acompanhar, porque vai rodar nas escolas, né? O documentário, entender que existe uma construção por trás daquilo que você assiste. Se você assiste hoje, por exemplo, o Papo Aberto, aqui nós temos 8 a 10 funcionários simultaneamente trabalhando para que esse sinal chegue, esse programa chegue pronto e com o sinal aí na sua residência ou aonde você está nos acompanhando. Então é todo um contexto realmente. Eu acho que documentários como esse, né, eles abrem inclusive um universo na cabeça dos nossos jovens de possibilidades e de oportunidades. Porque muitos chegam, né, Gabi, inclusive naquela idade de 16 e 17 anos, com indefinições, indecisões do que eu posso fazer, do que aquilo que o mercado exige. A gente tem um mercado aí enorme, né? E você viu que você foi fazer um documentário e descobriu um universo, né, gigantesco, que vai virar inclusive filme por isso, e acaba, né, podendo levar isso aí para os jovens. Importante, né? É muito importante a gente entender também o que eu falei, né? A câmera é essa ferramenta, uma ferramenta de criação de narrativas. Eu posso pegar uma ideia que está na minha cabeça ali e maturar isso e transformar numa visualidade e mostrar para as pessoas o mundo a partir daquilo que eu estou vendo ou do que eu acredito. Então, acho que é muito potencial, né? Muito potencial mesmo. E como é que quem está nos assistindo consegue acompanhar o teu trabalho? Diz pra gente. Então, esse trabalho ele vai ficar disponível depois, né, online, vai virar um web documentário, justamente na época da circulação nas escolas, e aí é só acompanhar no meu Instagram, que vai estar tendo essas movimentações. O meu Instagram é @gabi, GABBIE.Ribeiro, e eu vou estar sempre atualizando lá sobre as movimentações do documentário. Maravilha, Gabi. Gabi, quero te agradecer a tua presença, né? Parabenizar pelo trabalho. A gente vai estar aqui, estamos sempre de portas abertas, né? E para quem não anotou a arroba aí da Gabi, a TV vai colocar no Instagram, né? Não é isso, Janilson? Janilson já está marcando ali a Gabi, né? Aí tá mais fácil ainda para você, porque o Instagram da Gabi é quase um código Morse, né? Ponto é arroba. Então, se você não anotou, né? Não se preocupa, não. Pode ir lá no Instagram. Eu também vou fazer questão de compartilhar, porque a gente tem que valorizar realmente trabalhos, né, brilhantes como esse. Parabéns, viu, Gabi? Tá bom, obrigada. Obrigada, viu? E olha, pessoal, eu vou para um rápido intervalo. É bem rapidinho mesmo, eu prometo. É rápido porque eu ainda tenho muita coisa para falar. A gente tem música, tem esporte. Eita, o Papo Aberto está recheado hoje. Segura aí, hein?
Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, agora aqui no Papo Aberto a gente vai falar de música, arte, produção autoral, cantor e ator, compositor Arthur Santana, mas ele lançou um videoclipe, eu já solto para vocês aqui. Lançamento, mas a gente, né, traz para você em primeira mão. Solta. Gente, deu impacto aqui, eu acho que você também sentiu isso, né? E para falar sobre esse trabalho que vai ser lançado ainda amanhã, eu estou com o Arthur aqui no estúdio, ao vivaço. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço de poder me receber, para eu poder falar do meu trabalho, que é muito importante, feito com muito, muito, muito carinho e com uma equipe toda daqui, uma equipe muito especial também. Pois é, Arthur, você é do Pará, mas já está Sim. mais maranhense do que paraense, talvez. Eu costumo falar que a diferença daqui de São Luís lá pro meu interior do Pará é que a galera que só não chia, porque o resto, assim, é tudo igual. E eu já moro aqui há bastante tempo, então eu costumo dizer que eu sou paraense. Arthur, fala para mim, né? Porque a música, ela surgiu na tua vida como uma verdadeira paixão, né? Você é compositor, né? E tem, assim, a gente vê uma diversidade muito grande musical no teu trabalho. Mas me conta, como foi que começou isso? Cara, começou assim, muito, muito criança, assim, muito pirralhinho em casa, assistindo televisão, ouvindo música e com as referências que minha mãe, né, colocava assim dentro de casa. E aí eu olhava assim pra televisão, eu via aqueles cantores assim cantando e tal, a Joelma, a Ivete, eu via assim, ficava, poxa, eu quero ser isso aí, eu quero fazer isso aqui, é isso aqui que eu quero ser, sabe? Maravilha, Arthur. E aí você veio para o Maranhão, né? Conheceu muitas pessoas, vem estudando cada vez mais a música, né? Porque é bom para o pessoal de casa entender, né? Que não se cai de paraquedas em lugar nenhum, né, Arthur? Tudo é muito trabalhado, né? Sim. Para fazer, inclusive, um clipe como esse, fazer uma Nossa. música como essa, tem toda uma equipe. E aí você falou, são todos maranhenses ali trabalhando para a coisa realmente acontecer. Para a gente ter o Arthur no nível aí acima da Joelma, quem sabe, né? Acima, ter o Arthur como nome Sim. realmente aí principal. Dá um trabalho imenso, assim. Esse trabalho, por exemplo, do clipe, a gente gravou ele no ano passado, em outubro do ano passado, que a gente gravou o clipe e fizemos as fotos e tudo mais. Para agora, a gente está conseguindo trazer isso para vocês, assim, com uma pós-produção, sabe? Com realmente muito trabalho, pensando estrategicamente, né? Porque é um grande trabalho para ficar assim, um cara realmente profissional e com qualidade, né? Que é o que a gente merece, E com assim. uma mistura de ritmos bem interessantes, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. O nosso álbum, né? O meu álbum, que ainda vai sair, ainda não saiu, tá, pessoal? Tá só até então é só o primeiro single, o Melhor Pra Mim. Sim. Ele tem uma diversidade de ritmos muito grandes, né? Que envolve aí tudo que eu consumo, tudo que eu ouço, e o produtor também do álbum, né? Que é o Ethan Trajano, que é maranhense, nascido e criado aqui em São Luís do Maranhão. E tem desde tecnobrega, a drum and bass, a reggaeton. Então, muitos ritmos latinos, né? Também temos influências internacionais, claro, porque acaba que, né, todo mundo é influenciado por isso. E a gente traz isso aqui para dentro do nosso... para dentro desse eixo, né? Pará, Maranhão, de uma forma muito, muito bonita e que as pessoas podem ouvir e ter certeza de que é um trabalho de muita qualidade e de muito amor, né? Acima de tudo, assim. Você pode ouvir, você pode comparar com a música de qualquer outra pessoa que esteja aí no eixo Rio-São Paulo, que você vai falar, poxa, isso aqui também tem muita qualidade. E dentro dessa diversidade, como foi escolher esse primeiro single, né? Porque eu acho que talvez seja esse o grande lance, né? Porque dá um trabalhinho. Nossa, dá muito trabalho. Escolher Melhor Pra Mim como primeiro single foi um desafio, assim, porque eu e o produtor, a gente é suspeito pra falar, porque a gente gosta, assim, do disco inteiro, sabe? Eu não estaria fazendo se eu não gostasse, Sim. começa daí.
E aí, pra gente poder escolher Melhor Pra Mim como o primeiro single, a gente pensou assim, não, é uma letra muito positiva, é uma letra muito amorosa, muito carinhosa, é muito romantiquinha, assim. E ela falou, não, com isso aqui a gente consegue comunicar com com toda a faixa etária, né, de idades, desde adolescentes até os adultos, né? E aí é uma música que ela fala sobre amor, ela fala sobre autoestima, né? Sobre quando você faz o melhor pra você, que você deixa uma situação pra trás, seja de relacionamento amoroso, ou de amizade, ou coisa do tipo, quando você sai de um lugar onde você percebe que não te cabe mais, sabe? E é muito importante que a gente saiba o momento da gente deixar, né? Ir e sair e fazer o que é melhor pra você. Então, surge daí a escolha desse single, que é uma música que comunica com todo o público, assim, é muito fácil de você ter essa interpretação. A gente vê o brilho nos teus olhos, que falam muito, né? Eu digo que os olhos da gente falam demais. E aí o brilho do Arthur mostra que esse trabalho foi feito realmente, né? Com muito amor, com muita intensidade, né? Agora, Arthur, a gente sabe também que por trás de tudo isso existem custos, né? E que bom, vocês conseguiram aí, né, através da lei, né, a Lei Aldir Blanc, Aldir Blanc. né? E qual a importância foi, né, para poder ter esse incentivo? Cara, é primordial, assim, porque fazer um trabalho com qualidade, principalmente pra gente que não tá nesse eixo, né, ali Rio, São Paulo, é muito custoso, assim, e é uma grana alta, sabe, que a gente não consegue levantar, assim, de bobeira, sabe? Então, foi primordial esse trabalho hoje, eu só tô aqui hoje falando com você sobre esse trabalho porque existem as leis de incentivo à cultura, sabe? Porque a secretaria aqui de São Luís, a Secretaria Sim. de Cultura, né, pôs o edital, disponibilizou o governo federal e essa Lei Aldir Blanc, que é maravilhosa, assim como a Lei Paulo Gustavo também, que ajuda muito nós que somos artistas e que não conseguimos levantar uma grana tão alta assim para fazer esse primeiro investimento, sabe? Ou investimentos futuros também. E, poxa, é muito importante isso. E eu consegui contratar pessoas que eu conheço aqui, que são aqui da terra, que além de serem meus amigos, são ótimos profissionais. E consegui não só chegar e falar assim, vem na amizade, por favor. E eu consegui, tipo, pagar o seu valor Sim. pelo seu trabalho, sabe? Isso gera renda, movimenta a nossa cultura. E isso é maravilhoso. E eu só tô aqui hoje falando pra ti desse trabalho por conta Maravilha. desse edital. Não, e a gente, assim, eu super apoio, né? Eu, além de jornalista, sou advogada e sempre falo, né, da importância da gente brigar realmente por situações como essa. Esse amparo é fundamental para que as coisas ocorram. Então, leis como essa, elas precisam ser valorizadas. Sempre faço questão, né, da gente ressaltar quando algo flui bem, porque quando há crítica, eu também sou a primeira a falar quando critico. Mas, enfim, Arthur, amanhã temos um lançamento, fala um pouquinho mais desse lançamento que vai acontecer. Sesc Deodoro, né? Isso, amanhã a gente tem um lançamento que, inclusive, está aberto ao público, tá, pessoal? Às 19 horas, no Sesc Deodoro, lá no Centro Histórico de São Luís, tá bom? No dia 23/1. Vocês podem chegar lá e falar, eu vim pra pré-estreia, às 7 horas da noite, que a entrada é gratuita, é liberada, vamos tá liberando aí o acesso à cultura para todo mundo, que é muito importante. E depois da premiere, né, onde a gente vai lançar o clipe, eu vou contar um pouquinho, vamos exibir o making-off do clipe também. A Show. gente vai ter uma festa lá no Solar Maria Firmina, que é 5 minutos do Sesc Deodoro, que a entrada também gratuita, vai ter DJ, eu vou performar música ao vivo, então quem estiver aqui pela cidade esse final de semana, você já tem uma programação. Lindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu já fechei minha programação no final de semana, já começo bem aí nessa programação, porque promete realmente. Agora, Arthur, depois, eu sei que agora o momento é pensando nisso, no amanhã, né? Mas e o dia seguinte, o depois, né? O que a gente pode esperar aí do Arthur Ribeiro? Cara, amanhã, dia 23, é a pré-estreia, né? E aí no dia 24 a gente vai lançar o videoclipe às 12 horas no YouTube para que, enfim, todo mundo possa assistir, todo mundo possa ter acesso, a galera que não conseguir ir na Premiere. A galera lá do meu Pará, inclusive, vocês vão poder conferir no dia 24 às 12 horas no YouTube. Minha família tá vindo pra cá. Ah, é? Tá. Legal. Mas aí, a galera que não pôde vir todo mundo, mas no dia 24 tá disponível no YouTube. E muito trabalho, vamos divulgar bastante essa música. A gente também tem os outros singles para vir, né? A gente está produzindo, a gente está
arrumando tudo direitinho para ficar com bastante qualidade, sabe? Porque é muito importante para mim que eu lance algo onde eu me sinta bem para poder chegar e contar e com felicidade, sabe? É muito importante. Maravilha. Arthur, a gente vai estar aqui sempre de portas abertas, viu? Traga sempre novidades pra gente. Obrigado. Você é sempre muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Inclusive, você está convidada, você e Já. sua equipe. Eu já me Tá convidei, todo Arthur, mundo você convidado viu, para não? premiar amanhã, viu? Eu me autoconvidei amanhã. E o pessoal aqui, todo mundo... Aqui tem o John. O John costuma não sair. Ele entra na toca dele aí na John, vamos pro sexta-feira. cinema, Aí, não. Viu? Aí, John, tá vendo? Dandan, viu, Janilson? Todo mundo realmente... Eu vou decorar o nome, hein? John, Dandan, Janilson, todo mundo no cinema. Gabi, todo mundo no cinema. Pronto, maravilha. Muito obrigada pela tua Eu que participação, viu? agradeço. Venha sempre mesmo, tá bom, Com Arthur? certeza. E ótima estreia para você, tá? Amém. Aí eu vou tentar ir, gente. Vamos todos, né? Vamos prestigiar, porque trabalhos bem feitos merecem realmente aí ser valorizados. E olha, falando agora de esporte, o Tuntum e Imperatriz ficaram no empate sem gols no Rafael Seabra, minha gente. E aí a gente vai escutar o treinador, né? Meu amigo Amilson fez lá a entrevista para a gente ver como pensa agora o Tuntum depois desse empate. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Eu não vou dizer que o resultado não foi positivo, porque somar um ponto num campeonato em que está todo embolado, de certa forma, é positivo. Mas jogando em casa, ficou aquela coisa de que poderíamos ter feito um pouquinho mais, ter caprichado um pouquinho mais naquele último passe e sair daqui com os 3 pontos. Como que tu viu o nosso jogo de hoje e qual o prognóstico para o jogo do final de semana contra o ITZ lá em Imperatriz, que vai ser um jogo difícil? Jogo fora de casa é difícil, tem a viagem e tudo mais. Como que você viu o jogo de hoje e o prognóstico para o próximo jogo? Assim, Amilson, o que me deixa mais tranquilo é que saber que o time criou. O detalhe, como você acabou de falar, né? Aquele último capricho para a gente fazer o gol. A gente sai com um gostinho que a gente poderia ter vencido. Mas a gente vê uma mudança da equipe, um comportamento da equipe, uma evolução. A gente está acertando a equipe dentro da competição, que é uma coisa muito difícil. E eu não peguei essa equipe numa pré-temporada com os que chegaram. Então, os reforços que chegaram, entenderam, são peças que estão encaixando naquilo que eu quero, né? E o que me preocupa também é a questão física. Alguns atletas eu já percebo que já estão no limite, né, da parte física. E o descanso, a gente nem treina praticamente, a gente mais descansa do que treina. Então agora a gente vai trabalhar, vai pensar no ITZ, né? Mas a gente sai com aquele gostinho que a gente poderia ter saído daqui com os 3 pontos. Mais um ponto também, mais na frente vai valer pra gente, né? Pior seria se a gente tivesse perdido, né? Valeu, professor Luiz Dean. Agradeço ao professor Luiz Dean. Tá aí, né? O Luiz Dean, que estreou como treinador, ex-jogador, o empate em casa. Olha, eu sempre digo assim, né? O campeonato tiro curto, qual é a soma correta? É vencer em casa e tentar buscar o empate fora de casa. Esse é a soma do sucesso, digamos assim, né? Mas no caso aí do Tuntum, que começou muito mal na competição e vem buscando realmente se reaver, não é ruim, né? E contra um Imperatriz, lembrando, né, que o tricampeão maranhense Imperatriz tem um elenco aí performado há mais tempo do que o Tuntum. O treinador já está trabalhando há mais tempo, né? Não chegou agora, então um empate, é um ponto interessante nessa competição que é tiro curto. E o Maranhão Atlético Clube venceu o ITZ, né? Com o gol de Vagalume, que está jogando muito, viu, minha gente? Gol de Vagalume, mais uma vitória do Maranhão Atlético Clube, que dormiu, né? Não vou dizer que está na liderança, não. Dormiu na liderança, né? Se vai se manter, a gente vai ter que aguardar, porque temos partida hoje ainda. Tá? E Vagalume está jogando bastante, realmente fazendo a diferença, conseguindo dar uma continuidade muito interessante, não só para o Maranhão Atlético Clube, mas para o atleta em si, né? Eu fico sempre nessa torcida para que os atletas consigam mostrar o seu trabalho, o seu desempenho, porque o nosso campeonato maranhense é tão deficitário, né? Não tem transmissão, é aquele, né? É um Deus acuda, minha gente, né? É um Deus acuda. Jogar no Campeonato Maranhense é aquela coisa assim, ó, você ganha o que com isso? Você fica pensando, eu acho que muito jogador às vezes fica assim pensativo, né? Aí para se manter, né, jogando, aceita, porque sinceramente é doído, viu? É doído. E no Superclássico, a partida bem movimentada, mas sem gols. Vamos ver como foi.
os melhores lances, digamos assim, eu comento já sobre esses gols impedidos. Não, é o Jadiel. Jadiel, vai lá. Na cobrança, o lateral, a falta, a chegada, a cabeçada, cruzada. Carimbou! Opa, parou. Vai o Sampaio. Bola na frente, na intermediária. Tira a defesa do Mota, chegou, vai ficar cara a cara, vai bater, tá impedido, parou. Tá impedido também. Eric Carral demorou demais, perdeu a bola, mas recupera na sequência, ele bate pro gol! Renan! Passa aqui a linha divisória, Gustavo, vem o chute de longe! Lucas Santa Helena faz o lançamento longo, tomou a bola, vai marcar o gol cara a cara, defendeu Wellington! Olha o chute de longe, o goleiro faz uma grande defesa! Tabelinha, lá na frente, Matheus bate pro gol, pra fora! E aí, minha gente, olha, simplesmente a gente viu uma arbitragem atrapalhada nessa partida. Tem um dos lances lá que depois eu acabei nem conseguindo separar, porque eu vou editar, acabei não conseguindo separar o lance que, ao meu ver, é um pênalti em favor do Sampaio Corrêa, mas eu não vou dizer que a arbitragem foi tendenciosa, não. Eu vou dizer que a arbitragem errou, errou para ambos os lados em muitas situações. Aí o próprio Sampaio Corrêa, deixar claro para depois ninguém dizer assim, Érica separou somente o gol do Sampaio. Eu não faço esse sistema. Coloca aí para mim, mas o Sampaio separou uma imagem do gol, que ficou claro. O Bandeira, a gente já estava com o braço levantado, a partida inteira com o braço levantado de impedimento. Aí não tem condição, não dá. Tem que ver realmente e rever alguns conceitos, não dá. Não tem nada de impedido um gol desse. Absolutamente nada de impedido. Errar é humano, mas, sinceramente, se a gente vai para um superclássico nervoso, porque isso aí, eu não vou dizer que é incompetência, não, vou dizer que é nervoso, porque não é possível. Aí, ó. Tá mais do que claro que o gol é legal. Deixando novamente repetido que as imagens foram fornecidas aí pelo próprio Sampaio Corrêa, o Moto não mandou esse esqueminha e eu não sei fazer, porque senão daqui a pouco vão dizer assim, por que tu não fez? Porque eu não fiz, não sei fazer, não sei fazer. Ou o Janilson morre de rir aqui. Janilson, na hora que tu for cortar essas coisas, tu toma cuidado. Porque é por isso que a gente sofre nas redes sociais depois represália, viu, Janilson? O Janilson, gente, é que faz os cortes. Vem cá, Janilson, vem cá. Vem cá, Janilson, vem cá. É para vocês conhecerem quem faz os cortes, Vai vazar nada, vem cá. Olha, ó. Esse é o Janilson da nossa mídia que faz os cortes, viu? Quando vocês forem brigar, não briga comigo não, briga com ele, porque ele faz os cortes. E por que tu gosta dos cortes polêmicos? Porque o povo vai comentar. Aí tu acha bom isso, Aí Claro. tu corta para deixar mais polêmico. Faz esse corte e posta lá, tá? Que é tu que corta. Minha mulher que vai gostar. Vai. Eu já tô sabendo. Eu já tô sabendo. Como é o nome dela? Dona Jussiele, a esposa do Janilson. Jussiele, eu vou te dizer uma coisa. Dá uma puxada de orelha nesse rapaz aí, tá? Dá com esses cortes, porque ele tá me deixando em umas situações que eu não mereço, tá bom? É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Ó, tem jogo hoje, hein? Cadê a tabela? Coloca. O chefe brigar, que eu vazei o tempo, ele briga, tem 2 trabalhos, brigar e desbrigar comigo. Coloquei essa tela. Temos outra partida hoje, vai ser saliente, Hoje querendo umas contas aí, ó. Luminense versus IAP hoje, 19h30. Ainda bem que não é lá naquele outro estado. Também não vou falar mais, não. Não vou falar mais nada, tá bom? Coração. Até amanhã, gente. Tchau. É muita resenha.